A partir de hoje, a coisa vai começar a ficar bem interessante. Mas o Python daqui a pouco, peraí, tem que ser tão muito agoniado. A gente vai começar pelo RapidMiner, certo? Eu vou tentar manter em paralelo o RapidMiner só no comecinho dessa parte de classificação, e depois, aí justamente para vocês compararem os dois. Aí, lá para frente, aí, mais para o final do mês, vocês escolhem aí se querem continuar só com um, tá? Tá. Tu quer que a gente abra o RapidMiner ou não precisa? Pode abrir agora, abre para a gente fazer junto aqui o processo, tá? Vai abrindo aí para a gente discutir. Ó, a gente vai trabalhar em cima daquele exemplo. Lembra daquele exemplo que eu mostrei inicialmente lá em clusterização, que era do exemplo 2, que eu tinha idade, conta corrente e risco? Isso. A gente vai trabalhar em cima desse daí, tá? Para classificação. Vão abrindo aí. Aí já tem que recomeçar tudo zero, porque... Não, vai ser um processo do zero. Vai ser um processo do zero. Processo zero, graças a Deus. Pronto. O outro eu acho que não terminei, não. Ó, estão vendo a minha tela aí? Sim. Beleza, então eu já tenho aquela base carregada aqui, eu vou só puxar para a gente discutir, lembrar umas coisas que eu discuti na aula passada, tá? O exemplo 2, vou puxar, vou ligar aqui, apertar o play para dar uma olhada, tá? Então tá aí, ó, o nosso exemplo era bem simples, ele contém 3 informações, né? Eu tenho 2.500 clientes, ó, é o número de linhas que tem essa tabela, tá? Idade, conta corrente e risco. E em clusterização, a gente não estava interessado em olhar para uma informação dessa como sendo a mais importante, né? A gente estava olhando para todas elas de forma geral, tentando clusterizar para poder encontrar padrões, né? Uhum. Em classificação, como eu tinha mostrado na aula passada, agora a gente tem um objetivo específico, tá? Geralmente, para um exemplo, a gente está interessado em um objetivo que seja uma informação que a gente não consegue obter a priori, tá? Por exemplo, o risco do cliente, eu só vou saber o risco depois que o cliente já estiver dentro da empresa, né, dentro do banco lá, sendo cliente, e eu começar a oferecer algum tipo de produto e ele responder a esse produto de forma positiva ou negativa, né? Se ele recebe um crédito e começa a atrasar, ou então não paga, aí quer negociar para não pagar juros, ele acaba tendo um risco ruim, né? Então, a gente só consegue essa informação aqui do risco depois que o cliente já está passando um tempo dentro quando o cara já é cliente durante um certo tempo, certo? Quando ele já vai usando os produtos do banco. Então, em classificação, a gente trabalha assim. A primeira coisa que a gente faz é decidir que tipo de informação a gente está querendo prever, tá? Nesse caso aqui, claramente, é o risco, né? Porque a idade, eu tenho como fazer a previsão. A conta corrente eu não teria como fazer a previsão a priori, né? Mas eu estou muito mais interessado nessa informação aqui do risco. Tá? Cada conta corrente, no primeiro mês que ele utilizar ali, a gente já tem uma ideia, né, da movimentação que ele tem na conta, tá? Para a gente fazer essa previsão aqui do risco para depois oferecer algum produto. Então, primeira etapa, a gente tem que identificar qual é o nosso atributo, que a gente chama de atributo de classe, tá? É o atributo que vai diferenciar os meus clientes. Então, nosso atributo de classe, nesse caso aqui, é o risco, beleza? Então, aqui no RapidMiner e no Python vai ser a mesma coisa, tá? Os passos são exatamente iguais, a gente só está mudando de ferramenta, né? Então, no RapidMiner, a gente vai precisar, primeiro, definir qual o atributo que a gente está querendo focar, tá? Para isso, a gente utiliza um operadorzinho aqui, ó, vou fazer aqui na pesquisa, que se chama setRow. Então, configurar papel, né? Row, em inglês, é papel, tá? É o papel que a pessoa vai dizer, que o atributo vai desempenhar, tá? Então, eu vou configurar o papel de algum atributo. Eu vou puxar aqui, jogar na linha, tá? E esse módulo, ele serve para várias coisas, tá? O que a gente está interessado, ó, o tipo de target row, né, de papel objetivo aqui, vai estar associado, ó, a esse tipo aqui, ó, label, tá? Tá vendo que tem várias opções, né? Regular, aí tem ID, label, que é o que a gente está interessado, prediction, cluster, weight, batch, né, que é lot. A gente está interessado aqui, ó, em definir um label, tá? O label em português é etiqueta, né? Então a gente está interessado em identificar qual é o atributo
que está etiquetando os nossos clientes, nesse caso aqui, tá? As nossas instâncias. Então, a etiqueta vai ser o atributo risco, tá? Set row, ó, atributo é o risco, e o tipo de papel é label. Só isso que a gente vai fazer, tá? Por enquanto. Eu vou apertar o play, ó. E o efeito disso é que na tabela agora ele está diferenciando, tá vendo? A coluna risco, ele colocou nessa cor azul claro, e aqui embaixo ele identifica, ó, como sendo um atributo especial, tá vendo? A gente tem dois atributos comuns, ó, two regular attributes e one special attribute. O atributo especial é o risco, identificado aqui pela cor azul. Tudo bem? Uhum. Beleza. Essa etapa aqui é obrigatória, tá? Na verdade, todas as etapas que a gente vai seguir aqui são as etapas obrigatórias. Mas essa daqui é a primeira etapa. A gente tem que dividir os atributos que são input do atributo que vai ser output, tá? Que vai ser a nossa resposta. Então, tá aqui diferenciado. Esse aqui é o input, esse daqui é o output. Eu só posso ter um output, lembrando, né? Só um output, no caso aqui é o risco. Beleza. Esse processo que a gente vai criar aqui é aquele processo que a gente vai criar, que a gente vai fazer aquela dinâmica de treinamento e teste. Lembra que eu mostrei que a gente tem uma base completa, que é essa daqui, ó, que tem 2.500 clientes, né? A gente definiu aqui o nosso objetivo, tá? Que é prever o risco. E agora a gente vai dividir esse conjunto de dados em dois pedaços. Um pedaço a gente vai utilizar para treinamento e o outro pedaço para testar o algoritmo, né? Que foi treinado, tá? Com esse conjunto de treinamento. Então, para separar, a gente utiliza aqui um comando chamado split data, tá? Split data, tá vendo aqui? Uhum. Eu vou puxar o split data, vou jogar aqui. E bem aqui, ó, a gente tem como definir como é que vão ser as partições, tá vendo? Ó, partitions aqui. Vou clicar. Ó, tá vendo que ele criou duas saídas, né? A gente pode particionar em vários pedaços, tá? Só que a gente só quer dividir em dois pedaços. Então, eu vou clicar aqui para editar a partição, e a gente vai acrescentar aqui, ó, duas saídas, tá? E a saída, o que a gente quer definir é a proporção, ó. Ratio, em inglês, é proporção, tá? Essa proporção a gente vai colocar em valor decimal, tá? Ó, ele até mostra aqui, quando eu coloco o mouse, entre 0 e 1, tá vendo? Então, a gente vai fazer a divisão assim, certo? Eu vou colocar 70% para treinamento e 30% para teste, beleza? Então, ó, 0,7 é um ponto, tá? Não pode ser vírgula. 0,7 vai ser a proporção que vai sair aqui por cima, ó, é na ordem, tá vendo? Eu criei duas caixinhas aqui. A caixinha de cima é a proporção de dados que vão sair aqui por cima e a caixinha de baixo vai ser a proporção de dados que vão sair aqui por baixo. Então, 70% deles vai sair aqui por cima. Consequentemente, 0,3, né, para fechar 100%, vai sair por baixo. Vou dar um OK. E vou ligar aqui, ó, só para a gente ver os dois saindo. Pode ser? Estão me acompanhando aí? Sim. Vou dar o play, ó, para a gente dar uma olhada. Tá? Então, a gente tem agora duas saídas, tá vendo? Duas saídas. Esse conjunto aqui, ó, tem 750 registros, tá vendo? Que é justamente os nossos 30% daqueles 2.500. Então, dos 2.500, 750 estão aqui, ó, e 1.750, que corresponde a 50%, estão aqui. Um detalhe, lembra que na hora da divisão, a gente tem que tomar cuidado em manter a proporção de dados associado ao nosso atributo de classe, né? Nosso atributo de classe é o risco. E só para a gente dar uma olhada, eu vou ligar o dado original aqui para a gente dar uma olhada no conjunto completo, tá? Vou rodar de novo. Esse daqui é o conjunto completo, tá vendo? 2.500, beleza? Eu vou clicar aqui nas estatísticas, ó, e vou dar uma olhada no gráfico do risco. Essa coluna aqui, ó, é a frequência de dados com risco ruim, e esse daqui é a frequência de dados com risco bom. Tá vendo a diferença da proporção, né? Ó, pela barrinha. Uhum. Ruim é um pouco mais baixo do que o bom. Decora aí o formato, certo? Ruim é um pouquinho mais baixo do que o bom. Se eu entrar aqui, ó, no dado que tem 30% e olhar a estatística do risco... 0. Ó, ruim, ele trocou de posição, né? Ó, mas ruim e bom, tá vendo que tá na mesma proporção? Pela altura das barrinhas? Não, nem tanto, né?
Nem tanto. Não, o ruim, ele trocou de posição, agora tá desse lado. Ah, sim, trocou. Mas a diferença da altura das barrinhas, ó, tá vendo que tá igual? Mesmo. Ó, é a mesma. A gente tem menos dados, mas a proporção tá igual. A mesma coisa aqui no 70%, ó. Risco, ó, ele mudou de novo, né? Ruim e bom, tá vendo que a proporção ele mantém. Então, Mas isso é uma regra? Tipo é assim, uma regra. é uma regra, Tem que né? ser assim. Eu expliquei na aula passada, eu vou explicar de novo. Por que, a gente tem que dividir igual, tá? Como a gente tem um conjunto de dados que está desbalanceado, tá? A gente tem mais de um tipo, a gente tem mais do tipo bom do que do tipo ruim, né? O que vai acontecer é que esse treinamento, a tendência é que o algoritmo tenha mais facilidade de classificar clientes bons do que clientes ruins, porque a gente tem mais exemplos de bom do que ruim. Não, Tá? não. A pergunta que eu fiz é o seguinte: quando a gente faz os 30% do teste, pode ser que haja uma mudança de acordo com o original? Tipo assim, Não. sempre a proporção vai ser igual, porque tipo aí está 60-40. Quando a gente puxa para o teste também está 60-40. Aí sempre vai manter o padrão, ele nunca vai mudar, Sim. né? Não vai mudar. Ele tem que garantir isso daí para poder o teste fazer sentido. Porque se a gente tiver uma proporção diferente, a gente pode treinar um conjunto de dados que tem, por exemplo, muito mais bom do que ruim, ele vai ficar muito bom em classificar os bons e muito ruim em classificar os ruins, certo? Na hora que a gente jogar no conjunto de teste, esse conjunto de teste ter, por exemplo, mais ruins do que bons, como ele não sabe classificar o ruim muito bem, a nossa taxa de acerto vai ficar muito baixa. Então, a gente precisa manter a mesma proporção para o teste ser justo, digamos, né? Senão a gente vai ter uma tendência. A gente vai ficar tendencioso. Entendi. O contrário, a mesma coisa. Pode ser que, por exemplo, no conjunto de dados, ele seja mais capaz de treinamento, ele seja melhor em classificar clientes bons. Aí vamos supor que na proporção do teste, eu só tenho cliente bom. Aí a taxa de acerto vai ficar... Na verdade, na prática, como eu tenho uma proporção ali de clientes ruins também, né? Toda vez que tiver um cliente ruim, ele vai classificar errado. E eu não consigo identificar isso no teste porque não tinha nenhum ruim. Né? Então, para que o teste seja justo, a gente tem que fazer a divisão na mesma proporção, mas toda ferramenta já tem uma funçãozinha de split, né, de dividir dados, que faz isso para a gente, tá? Então, é importante a gente saber que ele faz dessa forma, tá? E lembrando, de novo, o objetivo dessa disciplina não é a gente treinar vocês em utilizar uma ferramenta. Apesar de que isso é importante, e eu estou tentando focar também nisso, né? A gente está aprendendo a usar ferramentas, inclusive a gente vai usar outra a partir de hoje também. Mas o mais importante de tudo é que a gente tenta o processo, tá? Como é que é o passo a passo do processo? Porque você, como gestor, por exemplo, se você montar uma equipe para trabalhar com a parte de inteligência computacional, se você entende como é que funciona o processo, você tem como cobrar, né? E conversar com os caras e discutir aquilo ali mais ou menos no mesmo nível. Então você fica confiando na equipe sem nem saber como é que funciona o processo, aí o cara vai te entregar um classificador e você, às vezes o classificador, o cara acha que é bom, mas não é. Aí quando tu vai ver o processo, cara, tu se preocupou aí em treinar com um conjunto de dados de volume grande, como tu dividiu, tu garantiu que a proporção das... Aí quando tu começa a conversar no nível, o cara, opa, o rapaz aí entende, né? Eu vou tomar cuidado, né, na hora de mostrar aqui o processo. Pois é. Tudo bem até aí? Tranquilo. Gente, eu tô morrendo. Show. Tô morrendo. Os pedestres gordos se concentram. Então, ó, só lembrando, essa saída aqui de cima é do 70%, né? A saída de baixo é 30%, tá? Então, vamos lá. Então, a partir de agora, a gente já pode criar o nosso procedimento de treinamento e teste, tá? Então, o algoritmo que a gente aprendeu o funcionamento até agora, que é o mais simples de todos e é o pior de todos também, a partir da próxima aula a gente já vai é o KNN, né? Ele tem um nome parecido com o K-means é da clusterização, né? Aqui é a classificação. Então, se eu colocar aqui no operador, na pesquisa KNN, ele vai aparecer, ó. Tá vendo? KNN. Eu vou puxar ele e vou jogar em cima da linha do treinamento, tá? Eu quero treinar ele utilizando esse conjunto de dados. Eu vou até afastar assim para a gente enxergar as linhas, tá? Então, ó, o meu conjunto de treinamento está sendo jogado aqui no KNN. Qual é o único atributo que eu preciso definir no KNN? O K, né? Vamos deixar esses 5 aí por enquanto, tá? Deixa os 5 aí. K de classe, né? É o número de vizinhos, esse daqui.
Número de vizinhos que a gente vai considerar para classificação. Lembra lá como é o funcionamento, né, dele? Ah, sim, as bolinhas que vai ter um Quais são os mais próximos? Aqui a gente está considerando os 5 mais próximos, tá? Uhum. Beleza. Só isso daqui, tá? Quando ele passar por aqui, o algoritmo aqui ele já vai estar treinado. No caso do KNN, ele não funciona de fato assim, certo? Ele não treina antes de classificar. Na verdade, ele na hora de classificar, ele olha para o conjunto inteiro e decide, né? Mas a metodologia vai ser sempre a mesma, independente do classificador, tá? Então, ó, a gente está jogando aqui para ele treinar, certo? O output das caixinhas de... todos os nossos classificadores, eles estão bem aqui, ó. Se você entrar aqui nas pastas, né, dos operadores, ó, tem os operadores de modelagem, tá vendo? Aí a gente tem aqui, ó, os preditivos, tá? Predictive, tá vendo? Uhum. E aqui a gente tem em pasta separado todos os nossos classificadores, ó, desde os preguiçosos, que tem esses dois aqui, KNN, esse Default Model é um modelo de referência, tá? Que ele é o mais burro de todos. Aqui ele, acho que ele funciona, se eu não me engano, igual o KNN, só que ele considera só o vizinho mais próximo, um vizinho mais próximo. Só. É só para a gente ter um de referência. Aí a gente tem aqui, ó, por pasta, os Bayesianos, baseados em árvore, temos bem interessantes aqui, baseados em regras, baseados em redes neurais, baseados em funções, enfim. A gente tem uma porção de classificadores aqui para testar, né? Cada um tem uma característica específica, tem uma vantagem ou desvantagem, ele pode funcionar melhor com determinado conjunto de dados, tá? Então, a ideia é que a gente explore eles mais ou menos dessa forma. Então, quando eu jogo aqui, ó, todos eles vão ter entrada de dados e a saída, o que ele sai aqui é o nosso modelo treinado, tá? Para a gente aplicar esse modelo para fazer previsões, a gente utiliza um módulozinho chamado Apply Model. Bem aqui embaixo, Apply Model, tá vendo? Sempre a gente vai utilizar esse daqui para todos os modelos. Então, eu vou puxar o Apply Model e vou jogar ele, ó, bem aqui logo depois, ó, sempre, ó, logo depois. Deixa eu afastar assim para ficar... O Apply Model sempre vem depois do KNN, tá? Depois do nosso classificador. Ele entra aqui, ó, modelo com modelo, tá vendo? Mod com mod. O Apply Model, ele precisa receber duas coisas, tá? Ele quer receber o modelo que ele vai utilizar para prever. Esse modelo vem aqui de um classificador que já foi treinado, né? Os dados já passaram por aqui. E aqui embaixo ele quer receber os dados que ele vai classificar. Quais são os dados que a gente vai utilizar para classificar aqui? Ó? Eu vou apagar essa linha, vai ser justamente aqueles 30%. Então, os 30% que vem aqui de baixo, eu vou jogar aqui. Entendeu aí a lógica da coisa? Como é interessante, ó. O meu conjunto, os 70% vem aqui para treinar o modelo e o modelo eu jogo aqui nesse módulo para ele ser aplicado. O módulozinho de aplicação, ele quer receber o modelo e um conjunto de dados para ele classificar, tá? Que vai ser justamente os 30% aqui embaixo. A gente vai ter que fazer tanto por 70% quanto por 30%, é isso? Ou teria que repetir o processo de novo? Não, o 70% está sendo usado só para treinar. A gente não vai classificar os 70%, certo? Ele é utilizado para treinar o algoritmo. Agora, esses 30% que a gente reservou, a gente vai utilizar ele para tentar prever. Por que a gente utiliza esse 30%? Lembra que ele tem um risco lá, né? Sim. Ele tem um risco lá, definido. E ele vai tentar prever o risco, apesar de já existir. Então, a gente tem como comparar a previsão com o real e medir a qualidade do classificador. A ideia é essa. Não, mas a pergunta é, eu teria que fazer o contrário também? Eu teria que fazer o contrário depois também? Com o quê? O contrário, eu teria que fazer, sei lá... Não precisa não. A gente está fazendo aquela dinâmica que a gente vai sempre utilizar aqui, tá? Que é treinamento e teste. O treinamento e o teste, eles são separados, a gente só faz esse processo uma vez. Ronaldo, aí, oi, diz. O treinamento é 70%. E o teste... Geralmente a gente divide numa proporção onde o treinamento tem a maior parte do conjunto, certo? Tá. Entendi. Então, beleza. Aqui na saída, ó, a gente vai mandar ele jogar aqui na resposta essa saída de cima, que é o label, tá? Esse LAB são justamente os labels que ele está prevendo para esse conjunto. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Vou dar o play. E o resultado vai ser uma tabelinha contendo algumas informações bem interessantes. Ó. Primeira coisa, cada linha dessa daqui é um registro daquele, ó, 750, tá vendo? Ó?
São os nossos dados lá de teste. Para cada um deles, ó, ele está mostrando aqui um do lado do outro qual é o risco real e qual foi a previsão. Tá vendo que esse daqui ele errou, inclusive? Era bom, ele preveu como ruim, tá vendo? Certo. Aqui do lado ele está mostrando qual foi a medida de probabilidade calculada, tá? Que é a nossa confiança que ele utilizou para tomar essa decisão. Então, ó, ele calculou para esse exemplo aqui que tem 21 anos e 1.083 reais de movimentação, ele calculou como sendo 59,4% de probabilidade de ser ruim. Tá? Aqui é o restante, né? O 40,6. 59,4 mais 40,6 vai dar 100%, né? Esses dois aqui somam 100%. Então, ó, tá vendo que a certeza dele não foi tão grande? Por isso mesmo ele errou, né? Ó, ele achou, pela probabilidade aqui, apesar dele estar meio indeciso, por que aqui está essa probabilidade tão próxima? Porque provavelmente esse ponto aqui, ó, ele está bem na fronteira entre os grupos lá de risco bom e ruim, né? Então ele ficou em dúvida, mas ele achou que estava mais próximo para o ruim, e ele preveu como sendo ruim. No caso aqui, ele errou porque era bom, certo? Aqui estão os outros, ó. Nesse caso aqui, ó, ele preveu o risco era bom, ele preveu como bom, ele acertou, e inclusive a confiança dele era alta, né, para o bom. Confidence, bom, 61,6%. Aqui, ó, ele teve 100% de certeza, e ele acertou, ruim, ruim. Esse daqui, 100% de certeza que era bom, só que ele errou, tá vendo? Então, por que aqui ele teve 100% de certeza e ele errou? Geralmente isso daqui pode acontecer por dois motivos. O primeiro motivo, que é o mais provável para o KNN, é porque o algoritmo ele não é muito bom, certo? Então ele, apesar de ter uma certeza alta de que era bom, ele errou a previsão, tá? E a segunda opção que pode acontecer também, tá? Pode ser que o algoritmo seja apropriado para esse conjunto de dados, para esse exemplo, mas esse ruim aqui, ó, era um outlier. Que a gente pode ter no nosso conjunto de dados um cliente que tem todas as características de um cliente que tem um risco bom, mas ele, porque na época ele às vezes é um problema pessoal, ele estava com algum problema e acabou deixando de pagar e foi classificado como ruim pelo banco. Quando a gente utilizou ele para testar o nosso modelo, ó, ele tinha tudo, ó, a certeza era 100% para ser bom, mas ele foi classificado como ruim. Então, é por isso que não existe classificador que tenha acerto de 100%. Tá? É impossível ter 100%. E se tiver 100%, provavelmente ele está errado, porque, na verdade, ele teve um problema de overfitting, né, que foi aquele que a gente discutiu ao passado. Tá? Então, um classificador que tem 95% é excelente. Excelente. Provavelmente você não vai conseguir um resultado melhor do que esse, a não ser que a sua base de dados você já tenha feito uma limpeza dos outliers, né? Que é o que geralmente se recomenda fazer, inclusive. Para não sujar, né? Para não sujar a base na hora do treinamento. Então, você pode ter classificador com 99%, com 99,9%. 100% vai ser impossível. Vai ser impossível porque não tem como você ter uma base 100% limpa. Sempre vai ter algum dado que tá fugindo um pouco do padrão do restante. Tranquilo? Tranquilo. A primeira coisa que eu pensei agora é para ver, é para usar uma classificação para prever o sucesso de um filme. Tipo assim, todo mundo achou que Star Wars ia ser um fracasso, um sucesso. Como é que é? Sabe, muitas pessoas, isso deve ser mais pesquisa de marketing esse negócio, mas muita gente acha que o filme vai ser um fracasso, quando na verdade é um sucesso, e vice-versa também. Sim. Poderes ação para fazer isso também. Pode. Assim, Star Wars, o povo na época estava de saco cheio de filme de espaço, mas foi um sucesso de bilheteria. Todo mundo achava que ia ser um fracasso. Aí pronto. Você pode utilizar. Inclusive, lá no Cable tem base de tudo que tu possa imaginar aí para a gente fazer teste. Dados reais, né? Então, você pode pegar um conjunto de dados real que está disponível aí na internet, treinar o seu classificador para você utilizar para tomar a decisão por você. Por isso que esse assunto agora é o mais empolgante de todos, porque as possibilidades são ilimitadas, né? A gente pode ficar até o final do semestre brincando aqui com os classificadores para exemplos diversos, tá? E a ideia é que a gente realmente aproveite todo o tempo. Sim, falando nisso, vocês souberam que a Unifor estendeu o semestre? Puta que pariu! Como assim? Tô sabendo, não. Geralmente termina no início de junho, né?
A gente vai ter junho inteiro de aula. Vai terminar na primeira semana de julho. Ou seja, vão ter só 20 dias de férias. Não, mas as férias são em julho, cara. Hã? Eu sei, mas se vai acabar em julho, aí fica mais próximo de agosto. Então, no caso, a gente vai ter só 20 dias de férias. Mas também já estamos de férias, né? Tão de férias. Mas cara, mas o que vai acontecer é o seguinte, por que eles fizeram isso? Porque tu mesmo disse que teve professor que só começou a dar aula há pouco tempo, né? Dar aula, assim, online, ao vivo. Tecnicamente, tu foi o primeiro que fez isso com a gente. Pois é, como eu me adiantei, acabou que a gente ganhou um monte de aula extra, né? Para essa disciplina. Os outros não, eles fizeram isso justamente que eles fizeram esse levantamento e viram que foi prejudicado, né? Os alunos foram prejudicados com o corte de algumas aulas. Aí eles fizeram isso para compensar. Mas no nosso caso aqui, cara, quando eu terminar o conteúdo, como a gente não perdeu muito tempo, está previsto para terminar no período normal, certo? A gente, no início de junho, teoricamente, a gente conseguiria finalizar. Só que, por que a gente não aproveita, mano? A gente tem junho todinho. A gente finaliza, eu lanço lá as notas, se vocês quiserem que eu lance, não tem problema. E a gente continua se encontrando, já que faz parte do ano, do semestre. E a gente vai vendo coisas novas. Eu inclusive, deixo o livro. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. A gente vai aqui discutindo. Eu acho fantástico. Porque aí pode até trazer exemplos reais, vira até um esquema consultoria aí, se o Jorge quiser, se a gente quiser trabalhar com os exemplos aí do Jorge. Tu acredita que eu pensei nisso, mas eu disse, eu não vou falar, né, porque... Não, a gente faz, que é isso. De Estado. A gente aproveita e o Jorge ganha uns consultoria aí de graça, entre aspas, né, que tá pagando pelo semestre. Mas é de baixo custo, né? É de baixo custo. Só que vai ser esquema residência médica, né? A gente vai fazer aqui, mas todo mundo vai participar, vai ser uma aula em cima. O Jorge vai ser o nosso paciente de teste. Que a galera vai de teste. Né? O Reino Unido prorrogou a quarentena por mais 3 semanas. Será que vão prorrogar aqui também? Quem prorrogou? Lúcio. Reino Unido. Não, eu sei que o governo federal expandiu até dia 15 de maio, né? Expandiu? Vai ser até o dia... foi um mês, né? Porque eles lançaram a notícia justamente na quarta-feira, que foi dia 15. Não, originalmente ia ser 4, né? 4 de maio. Mas foi para 15 agora. Eu não sei se vai ser mantido, não, porque isso ainda foi de decisão, acho que foi da época do Mandetta. Agora que mudou o ministro, pode ser que mude aí alguma coisa. Aí vai ter que esperar, mano. Tem jeito não. Esse é o período de maior incerteza na história do Brasil, porque a gente não tem como saber de nada. Todo dia muda. Bora lá. Beleza. Continuando, vamos lá. Então, a gente precisa medir essa qualidade, né? Por enquanto, a gente tem como resultado a tabela aqui. Mas o que a gente quer saber aqui, no final das contas, é a medida de qualidade em percentual, por exemplo, né? Então, para fazer isso, a gente vai aqui no operador e tem um módulo, que é o último módulo que a gente vai utilizar aqui para a dinâmica, que é o performance, ó. Lá embaixo, performance, tá? Classification, tá vendo que aqui, né, nos modelos de performance, que eles têm um símbolozinho do percentual, a gente tem cálculo de performance para vários tipos de coisa, né? Ó, classificação binomial, regressão, que no nosso caso aqui seria até uma classificação binomial, mas a gente vai usar o classification mesmo, tá? Ranking, várias coisas. A gente vai puxar esse performance classification, porque a gente está tentando medir a performance de um classificador, né? Então a gente puxa, ó, e joga aqui no final, só isso. Tá? Aqui no final. E pronto. Todos os nossos modelos vão ter, de teste, vão ter essa estrutura aqui. O que é que vai mudar? Essa caixinha, né? A gente pode trocar por outro classificador, tá? Pode mudar alguma coisa também aqui, ó, antes de iniciar o processo, que é algum tipo de pré-processamento, né? A gente pode eliminar alguns atributos, pode fazer transformações em alguns atributos. Isso, dependendo do classificador, isso pode melhorar a performance, tá?
do treinamento. No caso do KNN, eu acho que melhorar, que a performance melhora se a gente fizer a normalização dos dados usando aquele enfaixe de 0 a 1, ele pode melhorar. A gente vai fazer até um teste aqui, tá? Para outros classificadores, a normalização não influencia, tá? Todo classificador que é baseado em cálculo de distância, que é o caso do KNN, isso vai influenciar. A gente vai melhorar a qualidade deles se a gente fizer a normalização, tá? A gente vai fazer um teste aqui daqui a pouco. Então, mesmo esquema, só que eu joguei a performance aqui. Quando eu rodar, o resultado vai ser essa tabelinha aqui, que a gente chama essa tabelinha aqui, essa matriz, tá? Certo? De Confusion Matrix. É a matriz de confusão. O nome é meio cômico, né? Matriz de confusão. Mas é porque o nome oficial em inglês é assim, Confusion Matrix, tá? Aqui em cima a gente tem informação geral, que é o que a gente geralmente vai utilizar para comparar classificadores. Ó. Tá vendo que a acurácia deu 81,07%, né? Essa medida aqui, como é que ele fez? Lá na tabela, a gente tem a coluna de valor real e o valor previsto, né? Esse daqui é o percentual de vezes que ele acertou. Tá? Então, daqueles 750 exemplos, ele acertou 81,07%. Isso aqui não está nada mal para um classificador como o KNN, inclusive, tá? Talvez dê para melhorar se a gente normalizar, a gente vai fazer um teste aí. Deu para entender esse valorzinho aqui, né? Ronaldo, meu computador tá fazendo barulho estranho. Sabe o que é? Tipo assim. Tá É o ventilador. É o ventilador. Não é o ventilador, não. Esse aqui não é HD, não, ele é SSD. Eu tô escutando. Esse seu ruídozinho que eu tô... É do teu computador? É? Ó, rapidinho, ó. Ronaldo, bota bem no design, por favor. Caramba. Tá ouvindo? Ronaldo, esse segundo... O terceiro que tu baixou aí, qual é o... Performance? Depois do Sage Hole. É o Split Data. Split Data, ok. É porque abriu agora o meu. O RapidMiner é muito lento. Eu estava discutindo com os outros professores da disciplina sobre essa história das ferramentas, né? Aí eu comentei do Python, o Léo Lacerda gosta também do Python, estava querendo mostrar, mas aí a gente estava discutindo no WhatsApp, o outro professor disse que acha que vai confundir os alunos, porque é programação, só que a gente vai ver, mas não tem nada de programação. A gente pensa exatamente como isso daqui, ó. Não tem diferença disso daqui. Aí eu até disse para ele, rapaz, teve uma turma minha que pediu, eu vou mostrar para eles. Aí, se eles acharem ruim e quiserem voltar para RapidMiner, quem decide são os alunos, nesse sentido aí. Aí, beleza. Acho legal, Python. Cara, é um diferencial grande saber mexer nele, mesmo que seja de forma mais direta, que é como a gente vai ver aqui, né? A gente não precisa aprender a programar em Python, a gente pode aprender a utilizar ele como uma ferramenta para um fim, né? Com certeza. Porque programar em Python, aprender a programar mesmo em Python, eu mesmo não aconselho se você é da área de administração. Não tem sentido você perder tempo com isso. Agora você aprender a usar a ferramenta, alguns aspectos dela para um objetivo específico, tá? Eu acho muito massa que a gente aprenda, porque é um diferencial grande. Vocês vão ver aqui. Eu acho até mais fácil do que... Aqui tudo bem, é visual, né? Mas tu vê que a gente perde tempo, a gente vai puxando aqui um módulo, né? Lá, cara, é muito mais rápido. Esse processo aqui é muito mais simples, inclusive. Principalmente quando a gente vai precisar fazer algum tipo de processamento. Lá é bem tranquilo de fazer. Cada bichinho desse daqui é uma linhazinha de comando. Lá. Esse daqui vai ser
duas linhas, na verdade. Daqui é uma, daqui é uma. E esses dois aqui juntos também são, são cada um desses aqui é basicamente uma linha lá que a gente vai colocar com um comandozinho. Eu acho, assim, como é mais comum o Python, entendeu? O interessante é usar o Python porque é mais comum. O uso de ferramentas desse tipo aqui é menos frequente, viu? Ela é muito legal para você dar aula nessa área, porque você não foca muito na ferramenta, porque a ferramenta é mais visual, né? Tem o workflow. Esse último performance que tu usou, qual é? É o classification. Tá. Vou até deixar de testar depois esse daqui. Deve ser específico para quando eu só tenho dois outputs, que é ruim ou bom, né? O binominal. Quando eu vi aqui o performance classification, eu já puxei. Só um detalhe, viu? Esse processo aqui, ó, eu fiz tudo no RapidMiner. Eu pesquisei só a história aqui o que foi que eu pesquisei? Esse Apply Model. Que na hora que eu joguei... Tu já rodou ele aí para ver se deu certo? Já. Tá. Não tem que mudar nada nele aqui do performance, não, né? É do jeito que tá. Não, é só jogar ele aí. Tá. Beleza. Vou rodar aqui para ver. Esse performance aí é só para ele gerar um relatório diferente. Um que é mais útil aqui para a gente analisar. Tá, vamos tocar. Beleza. Então, como é que... Esse valor aqui, tudo bem, né? Dá para interpretar fácil. 81,07% das vezes ele acertou. Essa medida aqui é muito boa para a gente comparar classificadores e também comparar configurações do mesmo classificador. Qual é a configuração que a gente pode mexer aqui no KNN? O K, né? Então, será que com K igual a 6, esse percentual aqui melhora ou piora? A gente pode testar, entendeu? Para escolher qual é a melhor configuração para esse classificador. O KNN só tem um atributo, né? Tem alguns classificadores aqui, que a gente vai ver mais na frente, que tem 5 atributos diferentes para a gente definir. Então, você pode passar, às vezes, uma semana inteira fazendo testes desses atributos para conseguir chegar no equilíbrio aqui de qualidade do classificador, entendeu? Então, essa medida aqui é a geral. A gente pode utilizar para poder dar uma olhada logo e já saber e já comparar, tá? Só que aqui embaixo a gente tem essa matriz que ela oferece algumas informações interessantes, tá? Que é importante a gente analisar também. Lembrando, essa matriz aqui a gente chama de Confusion Matrix, né, em inglês, ou então matriz de confusão em português, que é esquisita a tradução, mas tudo bem. E a ideia dela é o seguinte, ó, a gente tem a comparação na matriz entre a previsão e o valor real, tá? Então, aqui nas linhas, ó, eu tenho pré de ruim, então a previsão do ruim, e o pré de bom, previsão do bom. E aqui nas colunas eu tenho, ó, o valor verdadeiro, ó, true, né, é verdadeiro em inglês, o verdadeiro do ruim, e o verdadeiro do bom. Então, os valores reais lá da tabela, tá? Aqui no miolo da matriz, ele está mostrando os valores associados a cada relação dessa daqui. Por exemplo, vamos olhar para a linha aqui da previsão do ruim, tá? O ruim, para esse conjunto de dados, a gente tem 298 dados, certo? Daquele nosso conjunto de 750 registros, a gente, 298 deles foram previstos, certo, como ruim. A gente preveu como ruim. Onde 242 eram de fato ruins, tá vendo? Uhum. E 56, na verdade, eram bons. Então, com essa estatística aqui, ó, a gente tem como medir o que a gente chama de precisão para a previsão ruim. Então, a previsão do ruim tem uma precisão de 81,21%. Ou seja, de todo mundo que eu previ aqui do ruim, 81,21% de fato eram ruins, tá? O restante eu errei, na verdade eram bons. Beleza? Olhando aqui para a previsão do bom, mesma estatística, né? Ó, eu previ 366 como sendo bom e ele de fato era bom, e eu previ também 86 como sendo bom, só que esses 86 na verdade eram ruins, então eu tenho aqui uma precisão de 80,97%. Então aqui, surpreendentemente, a nossa precisão é maior para prever ruim do que bom, tá vendo? Apesar do conjunto de dados do bom ser maior. Isso aqui geralmente acontece quando o ruim
é mais bem definido, né? Quando o nosso conjunto ruim ele é mais concentrado e é mais separado, é mais fácil da gente classificar ele. Se o bom ele é mais espalhado nos dados, pode ser que a nossa precisão diminua. Então, isso aqui é importante, principalmente quando a gente tem vários atributos aqui para classificar. No caso, a gente só tem ruim e bom, mas a gente pode ter um caso, a gente tem 5, 10. Então, quando a gente tem mais opções, pode ser que algumas dessas opções tenham uma precisão muito baixa e outras precisão muito alta. Tá? Quando isso acontece, a gente geralmente precisa tomar algum tipo de decisão para tentar equilibrar isso daí, porque esse tipo de diferença não é muito bom, né? A gente tem um classificador que sabe prever muito bem um determinado valor e outro valor ele não consegue prever muito bem. Então, isso geralmente pode ser resolvido na hora de coletar os dados. A gente pode coletar os dados numa proporção mais equilibrada, né? Porque isso geralmente acontece quando a proporção não está equilibrada. Enfim, tem algumas operações que a gente pode fazer. Tudo isso aí a gente vai ter cases, tá? Para a gente estudar. Casos desse tipo. Então, outra informação que a gente tem também, ó, a gente tem a precisão, né? Precisão está associada à previsão, tá vendo? E a gente também tem outro indicador que a gente chama de recall. Tá? O recall, ele tem uma ideia um pouquinho diferente. A gente vai olhar agora para os valores verdadeiros. Então, ó, de todo mundo que de fato é verdadeiro, que se a gente somar aqui, vai dar 328, né? Dos 328, ó, que são de fato ruins, ó, de todo mundo que é ruim de verdade, ó, que no caso aqui dá 328, eu consegui prever corretamente, identificar 73,78%. Então, de todo mundo que é ruim, eu consegui identificar 73,78%. O recall do bom foi maior, né? 86,73%. Então, olha como os dados aqui são o indicador diferente, certo? A nossa previsão do bom, apesar dele ter uma precisão baixa, tá? Para esse conjunto aqui, ele conseguiu identificar uma proporção maior, né? Uma proporção grande aqui, ó, dos valores que eram bons conseguiram ser identificados, tá? 86,73%. O ruim, apesar de ter uma precisão boa, ele conseguiu identificar poucos, tá? Então, essa informação aqui a gente pode utilizar para avaliar situações. O que é que o recall e a precisão aqui a gente pode utilizar para comparar situações reais, tá? Vamos supor que a gente queria montar um classificador que o YouTube, por exemplo, o YouTube ele tem conteúdo para criança, né? Tem. Quando a gente posta um vídeo, a gente identifica lá se o conteúdo é para criança ou não, certo? Eu estou postando um vídeo direto no YouTube, né? Então eu observei isso daí. A gente precisa selecionar, identificar se o conteúdo é para criança ou não. Só que o YouTube, para tomar cuidado, certo, com esse processo, ele tenta avaliar algumas características do vídeo para verificar se de fato ele é para criança ou não, certo? Porque pode ser que tenha um cara ali, uma pessoa que é mal intencionada, ele coloca um vídeo que não é para criança, certo? Tem algum conteúdo que tem violência, ou então mostra, então nudez, sei lá, e ele coloca que é para criança e posta lá no YouTube só para poder pautear o sistema. Só que o YouTube ele pode avaliar vários atributos como sendo input e ele quer decidir se de fato esse vídeo é para criança ou não, certo? Nesse caso, a gente quer que a classificação o criança igual a verdadeiro, certo? A previsão de que de fato é para criança, tá? Melhor ainda, a gente quer classificar vamos pensar assim, certo? A gente quer classificar se esse vídeo ele não é para criança, certo? Esse é o nosso objetivo, só para ficar mais fácil de entender. Nosso objetivo é classificar se o vídeo não é para criança. Se ele não for para criança, ele não vai entrar no YouTube Kids, por exemplo, né? Eu assino o YouTube Premium, aí tem um aplicativo do YouTube Kids que eu coloco lá na TV, e quando eu entro lá, eu já coloco para o meu filho ficar assistindo lá coisa para criança. Então, o filtro, que é um classificador, ele tem que prever se esse vídeo não é para criança, porque se ele não for, ele não vai entrar, tá? A situação é essa. O que é que a gente quer? Que a precisão de classificar como sendo de que ele não é criança seja alta ou que o recall seja alto. Tá vendo que a coisa é inversa, né? Ó, toda vez que eu tenho uma precisão alta, geralmente o recall é mais baixo.
Isso aqui não é uma regra, mas geralmente acontece, tá? Precisão um pouco mais baixa, ó, o recall foi mais alto. Isso aqui geralmente acontece, não é obrigatório, eu posso ter precisão e recall alto também, tá? Mas o que é que eu estou mais interessado nesse caso? Na precisão ou no recall? Então, é isso que eu ia te perguntar. O que é mais importante, a precisão ou o recall? De novo, vai depender do caso. Nesse caso aí, o melhor é o recall. Por quê, tá? É mais interessante que, por exemplo, a precisão está medindo seu erro. O acerto. Seu erro acerta. Mas a precisão, por exemplo, de dizer que o. Vamos supor que tem vários conteúdos para criança que eu acabo classificando como sendo inapropriado, certo? Se a minha proporção de vezes em que eu classifico um conteúdo que era para criança e ele, na verdade, eu classifiquei ele como sendo inapropriado, tá? O que acontece é que esse vídeo que era para criança não vai entrar lá no conjunto do YouTube Kids, certo? Então, a minha precisão está sendo baixa. Eu não estou sendo preciso em classificar o conteúdo que pode ir lá para o YouTube Kids. Só que, se o meu recall é alto, o que significa? Mesmo que alguns desses conteúdos que é para criança eu esteja classificando como sendo inapropriado, o meu recall, vamos supor que seja quase 100%. Vamos supor que seja 100%, é possível. 100% das vezes ele não entra. Isso significa que todo conteúdo que é inapropriado, eu estou conseguindo separar. Tá? Então, meu recall é 100%. Só que tem muito conteúdo que é para criança que eu estou eliminando também, a minha precisão é baixa. Então, dependendo do caso que eu esteja trabalhando, pode ser que eu esteja mais interessado em um recall alto do que numa precisão alta. Deu para entender? Olhando para o contrário, certo? Olhando para o contrário. Se eu estou querendo prever agora, olhando para o objetivo de prever que o conteúdo é apropriado. Se agora eu estou olhando para o verdadeiro, né, é apropriado, eu quero que a precisão seja alta. Certo? Eu não preciso identificar todos os conteúdos que são apropriados. O que eu preciso é que, de todo mundo que eu estou prevendo como sendo verdadeiro, eu quero que essa precisão seja 100%, porque eu não quero de jeito nenhum que entre um conteúdo que não é apropriado no conjunto. Então, o meu recall, no caso de prever que é conteúdo apropriado, ele vai ser baixo, porque eu estou deixando de identificar uma porção de registros que são para criança, mas dos que eu estou identificando como sendo para criança, 100% deles é para criança. Então, ó, a nossa precisão como sendo bom para criança, digamos, ele está 100%, porque todo mundo que é para criança eu identifico como sendo para criança. Só que, olhando por recall, tem um monte que era para criança que eu coloquei como sendo inapropriado, mas não tem problema, tá? Porque eu estou focando no filtro para criança. Porque se o pai entrar lá no YouTube Kids e ver que tem um conteúdo que não é apropriado, e o prejuízo vai ser grande para a empresa, porque ele não vai ter confiança, né, no filtro do YouTube. Então, é melhor você sacrificar alguns conteúdos que são para criança, em prol de ter certeza, né, de que todo conteúdo que está entrando é para criança. Entendeu? Faz sentido? Acho que sim. Assim, ó, eu entendi o raciocínio, certo? Só que isso aí tudo é uma questão que a gente está vendo uma previsão para o futuro, né? Assim, a gente está treinando a máquina para... Não, tá, então sim. Sei. Pois é. Porque dependendo do algoritmo, tá, a gente pode fazer com que ele tenha um recall mais alto, uma precisão mais alta. Esse processo é difícil de você controlar, mas você tem meios de você controlar isso daí para determinadas situações, certo? Mas beleza. É só para a gente entender como é que faz para interpretar isso daqui. Vamos fazer uns testes agora, né? A gente tem um processo aqui, ó, para fazer teste do classificador. Então, ó, quanto é que está dando a nossa precisão? 81,07, né? Vamos ver o que acontece, ó. Estou clicando aqui no KNN, se a gente aumentar de 5 para 6. Tá? Vou rodar. 81,20. Melhorou a nossa precisão, não foi? Tá vendo? Vou testar, vou diminuir de 5 para 4. 80,27, baixou bastante, né? Ó. Então,
Por enquanto, o 6 é o melhor. Deixa eu ir aqui para 7. 81,07. Opa, 81,33, ó. Com 8, eu tenho o meu resultado melhor até agora. 81,33% de precisão. Então, a nossa dinâmica, a partir de agora na disciplina, vai ser algo desse tipo. O KNN não, é mais fácil porque a gente só tem um parâmetro, né? Mas a gente vai ter que tentar fazer algumas modificações, ou no input aqui dos atributos, ou então nos parâmetros do algoritmo, para tentar aumentar esse resultado aqui, ó. Tá? Para tentar aumentar esse resultado. Aqui no RapidMiner, provavelmente deve ter uma forma da gente criar uma rotina de testes. A gente pode colocar vários atributos, várias configurações que a gente quer testar e rodar todos ao mesmo tempo e comparar. Tá? Na ferramenta que eu usava antes da disciplina, tinha essa funcionalidade, que era o ECA, né? Aqui no RapidMiner deve dar para fazer isso daqui. Lá no Python é bem fácil de fazer, tá? Bem tranquilo. Depois eu vou procurar aqui no RapidMiner como é que faz para fazer uma rotina de testes, né? Mas a gente pode fazer esse teste manualmente. A gente vai fazendo, vai modificando, vai rodando e vai olhando aqui para ver se melhora esse percentual. Vou fazer um teste fazendo um pré-processamento, tá? Lembra que a gente pode normalizar os dados, né? O nosso conjunto de dados... É o normalize. Normalize, pois é. A gente pode normalizar o conjunto de dados. Eu vou fazer isso aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o normalize. Vou jogar bem aqui. E vou colocar para ser naquele esquema, ó, Range Transformation, né? Só isso. Só jogar o módulo aí. Vamos ver se melhora a precisão. 87,20%. Ó. Então, classificadores. Isso aqui é importante, tá? Classificadores que possuem como medida distância entre pontos, que é o caso do KNN, né? Ó, tá até aqui, ó, measure type, que está calculando. Não são precisos. Tá? Não, a precisão deles depende da normalização, tá? Eu preciso normalizar os dados para eles terem uma eficiência boa. Senão, dificilmente eles vão ter. Tu viu que só com isso aumentou para 87%. Ronaldo, só me diz uma coisa. Olha o recall do bom aqui, a definição de normalização, hein? A definição de normalização serve para quê mesmo? A normalização serve para a gente deixar todos os atributos de input na mesma faixa de valor. Entendi. Então, valores próximos ficam juntos. Vou jogar a tabela lá na resposta. A tabela depois do normalize, só para a gente dar uma olhada de novo. Ele está jogando o original, né? Aqui. E dá certo. Ó, como é que ficou a idade da conta corrente, ó. Eles estão entre 0 e 1. Se a gente olhar para a estatística, ó, mínimo 0, máximo 1. Mínimo 0, máximo 1. Tá? Esse negócio de deixar entre 0 e 1 no máximo. Exatamente. Mas ele faz isso, mas como fazendo isso ele deixa um negócio mais preciso? Porque quando a gente calcula a distância, lembra que eu mostrei que se a gente tem um valor que é muito grande, e a gente vai calcular a distância entre o ponto, esse valor muito grande ele acaba tendo um peso maior do que os que têm valores menores. Verdade. Aí acaba que a gente está dando um peso maior aqui, por exemplo, para a conta corrente, né? Ele só está levando em consideração a conta corrente, se a gente não normalizar, na verdade. Porque o valor é tão grande, e como o cálculo da distância é a distância euclidiana, né? Que é a hipotenusa lá do triângulo, eu estou calculando com potência, né? O quadrado e tal, aí o peso fica gigantesco, com um valor maior. Se eu normalizo, todo mundo tem o mesmo peso, e por isso mesmo, ó, o nosso resultado aqui teve um desempenho muito maior, né? Aí com a normalização a gente pode testar. Oi. Dá para deixar mais preciso que isso aí, ou isso já é o máximo que dá 87%? A gente tem que testar. 87,20. Vamos ver aqui. Agora, a única coisa que a gente pode fazer é mexer no K, né? Deixa eu voltar para 5. Tenta 10. 86 diminuiu. 10. Tenta 10. 87,60. Melhorou. 15. 11. 87, vou botar o 15 aí, pediu. Pronto, 88. Agora vamos para 15, para ver se dá 90. 87,47, ó, melhorou. Não foi? Não, foi 88, melhorou. Lembra? Não, era 0,6, né?
ele baixou. Ah, Era tá. 88, né? Era Não é mais 88. não. Era 11. Tu fez em 11, que tava 88. 86, a gente colocou Agora 11. 11. 87. 87,6. Ah, não, eu tô olhando pra precisão de classe do primeiro ali. Olha, 80. Esse daqui diminuiu. É 87,6, que foi o 11 ali, foi o maior que a gente achou até agora. O Olha, recall 88,3. do verdadeiro tá altíssimo, né? Ó. Aham. O recall do bom, então ele consegue identificar boa parte dos conjuntos, dos valores que são bons, tá? Só que a precisão do 2 é bem parecida, né? A precisão dele está na média dá 87,6, mas a gente tem 88,03 para o ruim e 87,3 para o bom. Mas na média, ó, no geral, a gente acerta, independente de qual seja o valor, a gente acerta 87,6% das vezes. Por que esse indicador que é importante, né? Isso daqui vai dar a nossa medida de certeza, né? Então, quando eu estiver aqui utilizando o nosso classificador para fazer previsões, eu sei que ele vai acertar, em média, 87,6% das vezes, tá? Aqui tá ruim, né? Se a gente pegar esse mesmo conjunto e utilizar um classificador melhorzinho aí, por exemplo, a gente vai ver mais na frente, existe um classificador que se chama floresta aleatória. Dos classificadores mais clássicos é o que funciona melhor, inclusive. A gente pode conseguir aqui, por exemplo, 95%, 96%. A gente pode testar depois. A gente vai sempre usar esse exemplo aqui como sendo nosso exemplo de referência, mas a ideia é que a gente pegue bases mais interessantes, maiores e mais complexas para a gente fazer, criar uns classificadores aí mais úteis, certo? Esse daqui é um exemplo teórico, né? Então, beleza. Essa dinâmica aqui, ó, só para a gente fechar, vai acabar que a gente não vai dar tempo de ver o Python hoje, né? Mas a gente vê na próxima aula. A gente vê esse mesmo processo, só que no Python. Bom que tem mais tempo até, que eu faço a introdução direitinho de toda a base para a gente conseguir utilizar a ferramenta. É melhor do que ficar aperreado aqui, tá? Beleza. Esse processo aqui a gente utilizou só para testar. Deixa eu aqui. Normalize e split data. Primeiro, assim, os grandes importantes que é o split data do KN e o apply model. Set row, tá? Eu tenho que colocar. Eu tenho que identificar. Data. Aí depois eu divido. Para um lado eu coloco o nosso algoritmo, do outro lado eu tenho a base que vai entrar no apply model. No apply model, no apply model ele vai testar esse algoritmo com essa base, que foi treinado com essa base, nesse conjunto aqui que ele nunca viu, né? Uhum. E aqui a gente mede a performance para poder ver a qualidade do classificador. O processo vai ser esse daqui. Essa história da normalização aqui, ela não é obrigada para todos os classificadores, tá? Classificador que não é baseado em distância, não vai fazer diferença não, o normalize. Beleza. Tá? Agora, se a gente tiver... Né? Como é que é? Talvez no Python a gente nem precisa do normalize, né? Não, ele vai precisar. Ele tem lá o processo de normalização. Se eu estiver utilizando o KNN, a gente vai precisar normalizar. Mas é bem simples isso daqui. É um módulozinho que a gente puxa lá para poder normalizar. Uhum. Funciona da mesma forma aqui. Beleza, então esse processo aqui é para a gente testar. E como é que eu faço para usar o classificador, né? Porque no final das contas eu estou interessado em usar. Então, eu vou aproveitar esse mesmo processo aqui. Deixa eu exportar ele. Export. Tá? Esse daqui foi o que a gente utilizou para testar, tá? Para fazer o nosso esquema de treinamento e teste. Então, uma vez definida aqui a nossa metodologia, a gente verificou que a gente precisa normalizar e que o K do KNN tem que ser 11, certo? Então, essa daqui é a configuração oficial que a gente conseguiu identificar. Como é que eu faço para usar agora aí? Não. Eu vou aproveitar esse mesmo processo, tá? Eu vou fazer assim. Eu vou apagar isso daqui. Aliás, a gente vai precisar dele aí por causa do KNN, ele precisa passar por ele aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse split data aqui, ó, eu vou apagar ele agora, tá? Então, todo o meu conjunto de dados eu vou jogar para o KNN, para ele treinar, tá? Todo ele. O que é que eu vou usar aqui para a gente fazer a previsão? Vai ser justamente uma base de dados nova, que eu, inclusive, criei ela aqui, ó. Só para mostrar como é que eu criei essa base, ó. Exemplo 2 teste, tá vendo?
Você pode criar no Excel, tá? Eu criei aqui um arquivo CSV porque eu acho mais rápido. Então, o arquivo CSV é um arquivo de texto, ó. Idade, vírgula, conta corrente, certo? Aí eu coloquei aqui a primeira idade, 18, aí eu coloco uma vírgula para separar, conta corrente 600. Idade 30, conta corrente 1.200. Idade 60, conta corrente 2.000. Esses daqui, ó, são clientes novos que não tem risco, tá vendo? A gente não sabe o risco deles ainda. O que a gente quer agora é utilizar o nosso classificador para ele me dizer qual seria o risco desses 4 clientes novos. Uhum. Isso daqui você pode criar no Excel, tá? Tu cria lá a primeira coluna, idade, aí coloca os valores, aí conta corrente. Eu criei um arquivo CSV aqui, que é basicamente um arquivo de texto. Então, ó, tá bem aqui ele, exemplo 2, teste, tá vendo? Eu já carreguei, fiz a importação dele, ó, que é esse daqui. Então, esse conjunto de dados, o que eu tenho que fazer é o seguinte, tá? Lembra que eu tenho que normalizar, né? Então, eu tenho que puxar o normalize aqui. Então, eu normalizo ele e vou jogar ele lá no Apply Model. A gente não precisa mais da performance, porque ele não tem como medir a performance, já que esse conjunto aqui, ó, ele não está identificado, né? A gente não sabe qual é o risco. A medida de performance, ele necessita que a gente saiba qual é o risco original, certo? Do problema. Nesse caso aqui, a gente está usando agora essa nova configuração aqui, é a configuração final, onde eu tenho, de um lado, eu tenho o treinamento, e do outro lado, eu estou utilizando, certo, um conjunto de dados novo, tá, que não está ainda classificado, para a gente tentar classificar. Então, ó, se eu executar, agora a gente sabe qual seria o risco de cada um daqueles clientes novos. Ó. Ele classificou, no caso aqui, todos eles como sendo bom, né? Opa, foi mal. Esqueci de colocar o normalize para ser range, né? Senão ele vai prever tudo errado. Pronto, ó. Ruim, ruim, bom, bom. Então, o primeiro cliente era aquele que tinha 18 anos e conta corrente de 600, porque aquele ele normalizou, né? Ele normalizou, tá? Então, era justamente o que tinha menor idade e a menor conta corrente, então, por isso que virou 0. Então, esse cliente foi classificado como sendo ruim. Aliás, isso daqui tá errado. Espera aí. A gente tem que utilizar a normalização que foi aplicada aqui, né? Não, é porque eu não tinha feito essa normalização aqui na outra turma. Deixa eu botar aqui. Apply. Será que é um apply model? Deixa eu ver se ele aceita. Não, apply model é para modelo. Ronaldo, Foi. a Tereza acabou de me enviar o link da minha próxima aula. Ah, não, beleza, cara. Eu continuo na próxima aula, porque só explicar o que é que eu estou querendo fazer, tá? Por que Não, estava vai errado começar aqui, daqui a o 8 pessoal... minutos. Tem 8 minutos, Rapidinho, vai. rapidinho. Essa normalização, ela considera a faixa de valores que tá vindo daqui, concorda? Então, Concordo. na hora de normalizar esses dados, eu preciso que a normalização obedeça esse mesmo padrão aqui de cima, tá? Por exemplo, pode ser que aqui eu tivesse um cliente que tem 17 anos, então o 18 anos aqui não é o menor, certo? Ele tem que ser proporcional a essa faixa de valores aqui. Ah, sim. Então, o que acontece? Todo módulo sempre tem uma terceira saída aqui, ó, que é justamente o modelo que ele utilizou para normalizar esse conjunto. Esse modelo a gente pode jogar em algum outro conjunto para poder ele normalizar isso daqui baseado nessa normalização, entendeu? Uhum. Então a gente tem que fazer isso daqui. Lá no Python. Python, ele tem uma forma fácil de fazer isso daí. É porque aqui eu não sei, eu tinha esquecido de ver como é que faz isso daqui, mas na próxima aula eu mostro como é que é. A gente não vai entrar no Python não, né? Então não vai dar tempo não, né? Não, hoje não, Não, mas na próxima aula a eu gente entra. tenho É 5 bom que minutos tem pra uma aula aqui. inteira só para ele. É bom que a gente pegue uma aula inteira só para ele. Beleza. Então, beleza. Vou parar aqui, porque já a gente já vai estar